Sejam bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso nesse canal maravilhoso, Vitor Takasso. E depois de muito tempo eu estou aqui mais uma vez para trazer a review de uma fangame interessante, porém com um caso muito polêmico por trás do criador antigo dessa fangame, já que eles já trocaram de equipe. Mas enfim, hoje eu farei a review completinha de FNAF Juniors, a fangame de FNAF que basicamente explora o que seria o Juniors no universo de FNAF, que no FNAF 6 era só um bar aleatório. Uma fangame com uma mecânica muito interessante de gameplay, que vai pro lado investigativo e não só de sentar e sobreviver como os FNAFs clássicos, em que o fantasma em específico vai começar a se esconder nos animatrônicos presentes no prédio da Juniors, e que a gente tem que escolher o animatrônico certo que está possuído, caso contrário ela nos ataca. Mas enfim, ao desenrolar do vídeo a gente vai destrinchando essa história bem legalzinha até. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para seus amigos fãs de FNAF. E agora sim, bora pro vídeo. Criado por The Juniors Team e também anteriormente por Ramenov, que foi uma pessoa que acabou saindo da produção de Juniors graças a uma polêmica, Juniors é uma fangame que reimagina o clássico FNAF num estilo completamente diferente, com um design interessante, eu diria, em que eles imaginam os personagens e animatrônicos da Fazbear com um estilo visual bem parecido com os animatrônicos da vida real, chamados de Showbiz, que tem esse visual bem realista, puxado para algo mais realista e não cartoon, e que foi lançado em agosto de 2022. É uma fangame bem recente até, em que a trama gira em torno de um personagem investigador paranormal que investiga, a Juniors, que tá possuída por um fantasma bizarro. E ao avançar da história a gente descobre mais ainda qual é o objetivo desse fantasma bizonho. E sim, os animatrônicos são feios pra caramba, feios pra chuchu, feios pra dedéu, mas eu até consigo enxergar uma pizzaria pequenininha dos anos 70, 60 usando esse estilo de animatrônicos, com esse estilo meio assustador, não intencional, tipo, não era a intenção deles de fazer eles feios, já que isso já aconteceu na vida real, como por exemplo os bonecos de The Wiggles dos anos 90, que eu inclusive já trouxe vídeo, uma review da fangame de FNAF inspirada nos Wiggles aqui no canal, beleza? E vocês devem estar até agora se perguntando que polêmica o antigo criador de Juniors teve, para poder sair da produção do jogo. Bom, eu vou explicar logo agora de forma breve e resumida, e o que eu li e o que eu entendi também. Podem me corrigir se eu estiver errado. Mas aparentemente o criador antigo de Juniors, o Ramenov, ele estava participando de um grupo de internet chamado The Peer, que eles praticamente pegavam informações importantes de fangames, pessoas e do próprio Scott Cawthon para vazar por aí em fóruns de internet, como por exemplo o 4chan. Inclusive eles vazando informações muito privadas da vida do Scott Cawthon, mano, muita coisa privada mesmo, que, mano, essa polêmica rolou antes mesmo de Juniors lançar, cara. O jogo nem lançou e já rolou essa polêmica, quase ferrou o jogo pra eles. Mas felizmente tudo lançou numa boa, o cara saiu da produção do jogo e agora a equipe tá lidando com a produção apenas com eles mesmos, sem a interferência desse cara. Mas enfim, eu acho que expliquei tudo direitinho. Agora vamos pra história do jogo, que ela é bem curtinha, mas interessante. A história de Juniors começa muito provavelmente em 1982, graças a um diálogo dito no final do jogo, mas eu vou chegar lá. Em que, por motivos desconhecidos, o fantasma de uma garotinha de provavelmente 10 a 12 anos está assombrando o lugar da pizzaria do restaurante da Juniors. E até agora a gente não sabe o que aconteceu para essa criança ir parar nessa pizzaria, A única coisa que a gente sabe é que ela é uma menina, mas quem finalizou ela, quem é o assassino, bom, a gente não sabe. Até que então, certo dia, o nosso protagonista, que é um investigador paranormal, decide ir investigar esse restaurante completamente assombrado. E, pois é, o nosso protagonista por enquanto não tem nome, Vamos lidar com isso, até porque algumas fangames antigas de FNAF, os protagonistas não tinham nome. Então, pra quem tá acostumado aqui no canal, já tá ligado. E a Junior já recebeu vários investigadores paranormais, porém todos acabaram morrendo. Mas o nosso protagonista é diferente. E então, o jogo começa. Oh, onde eu estou?
Eu morri? Isso tá muito estranho. Eu pareço bem, mas eu me sinto vazio. Definitivamente tem uma presença paranormal por aqui. Mas esse sentimento é novo pra mim. Alguém pode me ouvir? Ei, eu ouvi isso, hein? Se mostre agora. Olha, eu não tô procurando problema. Eu só me sinto perdido. Por favor. Eita, eu nunca vi algo parecido com você antes. Então, nosso personagem vai parar em um mundo completamente vazio, parecendo até o Dreamscape de Five Nights at Candy's 3. Conheçam The Barrens, um limbo completamente vazio que é basicamente um mundo entre a vida e a morte. Explorando um pouco desse mundo, não há muito o que fazer, mas então a gente conhece esse ursinho simpático chamado de Paul Bear. Nossa, eu não esperava que você fosse aparecer. Eu sou o Paul Bear. Onde diabos eu estou? Quem é você? Você está nas Barrens, um limbo entre a vida e a morte. Eu morri? O que aconteceu comigo? Calma aí, amigão. Eu disse um limbo entre a vida e a morte. Você não tá morto por inteiro. E o que isso sequer significa? Significa que você pode voltar pro mundo real a hora que você quiser. Então ótimo. Me manda pro mundo real agora. Eu não sou daqui, eu não pertenço a esse lugar. Calma, não tão rápido. Eu trouxe você aqui pra me ajudar com uma coisa que eu não terminei no mundo real. E por que você não faz isso você mesmo? Infelizmente eu não tô vivo assim como você. Eu estou preso aqui faz um bom tempo que eu nem me lembro mais. Eu tava me esperando cruzar com alguém como você pra poder me ajudar a passar pra vida após a morte. Eu vou lhe fazer uma oferta. Você me ajuda com o meu trabalho inacabado e eu vou te ajudar com a investigação. Eu conheço Juniors na palma da minha mão. Então vai pra cama ali que eu vou transportar você de volta pro mundo real. A gente se vê aqui amanhã à noite, beleza? Então nós começamos a primeira noite nessa fangame sensacional. Infelizmente eu não consegui jogar, eu fui até a noite 3, mas vocês sabem, né? Travando pra caramba, eu não consigo jogar isso direito. Poxa, Vitor, como é que você não consegue jogar uma fangame? Tá reclamando, me dá um PC novo então, por favor, tá? É muito difícil já procurar uma fangame que rode nesse PC de batata, então não reclama, beleza? Mas enfim, a gente já começa nesse escritório minúsculo, parecendo um apartamento em São Paulo, custando quase 10 mil reais. Então a gente começa o jogo com duas telas. A tela da esquerda, quando você vira pro lado esquerdo na gameplay, é a tela em que a gente vê tanto a estabilidade dos animatrônicos quanto o controle deles, que você pode chamar eles para sua sala. A estabilidade é basicamente a energia dos bonecos, que ela vai caindo bem lentamente, que você precisa chamar um por um para poder reparar eles. Mas tome cuidado, porque se o fantasma tiver possuído o boneco que você chamou, ele vai te matar. Mas relaxa que eu ainda vou chegar no fantasma, espera um pouco. Já à sua direita, quando você vira pro lado direito na gameplay, fica um monitor de câmera de segurança, assim você podendo vigiar onde os bonecos estão andando. Afinal, eles andam livremente pelo estabelecimento, né? Eles já são robôs completamente avançados para a época que andam sozinhos. Então no nosso tablet, o Paul Bear nos avisa pra gente dar uma olhadinha, né, no prédio em geral, para ver como que tá as luzes e etc. E então o fantasma finalmente possui o primeiro boneco da noite, que é então que você tem que tomar cuidado antes de chamar o animatrônico na sua sala para poder reparar ele, né? Que quando ele entra na sua sala, você precisa trocar o gerador dentro dele, que ele vai voltar à estabilidade 100% de novo. Mas, como eu disse anteriormente, se o fantasma tiver possuído o animatrônico que você chamou, ele simplesmente te mata na hora. E nessa primeira noite, o fantasma só possui 2 bonecos, e então, a partir do momento que as noites vão avançando, vai aumentando de 2 em 2. Porém, eu irei fazer de um jeito
jeito diferente. Eu irei fazer igual eu faço nas fangames que aparecem aqui no canal, que eu irei falar dos animatrônicos na ordem correta, né, à medida que as noites irá avançando, pra, né, ficar mais fácil pra vocês entenderem, beleza? O primeiro da turma, e obviamente o líder da banda, é o Fred Fazbear, né? O Fred Fazbear com esse design curioso, porque ele tá muito dentuço, parecendo o Ronaldinho Gaúcho naquelas caricaturas de futebol. E a mecânica nas primeiras noites vai ser basicamente o seguinte: assim que o animatrônico possuído passar pela sala, as luzes começarão a piscar na câmera, né? Ficar tudo preto e voltando, tudo preto e voltando. Caso isso acontecer, o animatrônico que tiver na sala ou tiver saído da sala é o possuído. Então você precisa ir no tablet de estabilidade, procurar o animatrônico possuído e apertar espaço que irá escolher ele. E então, finalmente, passamos a noite. Você voltou. E aí, como é que foi a sua primeira noite? Era algo completamente diferente do que eu já vi. Era uma atividade paranormal que estava fora de controle. Como eu suspeitei. O mesmo fantasma assombrando a Juniors por anos, jogando os mesmos truques velhos. Pera aí. Se tem um fantasma no mundo real, por que você mesmo não faz isso? Você inventou tudo isso ontem à noite? Tá bom, você me pegou, eu menti, qualquer fantasma pode ir pro mundo real. Eu só tô nervoso, que eu não posso voltar. Eu estou escondido nessa fantasia por tanto tempo. Um fantasma com medo de outro fantasma? É sério? Um pouquinho, por isso que eu preciso muito de você. Eu tô cansado, de ficar com medo dela. Ela não me deixaria sair daqui inteiro, ela me cortaria em pedacinhos se descobrisse que eu tô aqui com você. Mas agora você está aqui, você pode me ajudar se livrando daquele fantasma de uma vez por todas. Eu não tenho tanta certeza disso. Eu me sinto como um peixe no anzol, como uma isca. Não, você tá certo. Vamos falar disso amanhã à noite, tudo bem? Começando a segunda noite, as coisas começam a ficar um pouco mais agressivas agora, com o fantasma agora possuindo 3 animatrônicos por vez, ou seja, você vai ter que procurar 3 vezes para terminar a noite. E como eu disse anteriormente, é aleatório, então o fantasma vai possuir qualquer boneco que seja em qualquer noite. Como por exemplo, o Bonnie e a Chica, que tem basicamente as mesmas mecânicas do Fred, que você precisa prestar muita atenção em rastros paranormais que eles deixam aonde passam. Caso você saber, né, ou ver algum rastro paranormal, você precisa selecionar eles no seu tablet de estabilidade, que então você caçou o fantasma. E por ser 3 rodadas nessa noite, você precisa prestar mais atenção enquanto cuida da estabilidade dos bonecos, né? Que caso diminuir para 0, eles te atacam. Ou então, né, se você escolher o boneco errado, a estabilidade diminui demais, cara. Tipo, eu acho que é o Fred o possuído. Você escolhe o Fred e não é o possuído. A estabilidade do Fred cai muito, assim tendo mais chances de você morrer. Mas enfim, a noite é complicadinha, mas nem tanto, né? Então, terminando tudo certinho, terminando as 3 vezes, a noite acaba. E ao terminar a noite, a gente recebe uma fita VHS misteriosa que, dando play, acaba começando um episódio de um desenho feito de massinha igualzinho stop motion, em que vemos o próprio Fred Fazbear carregando um braço levando até uma porta bem curiosa, apenas com um papel escrito The Mango. Interessante. Então uma silhueta monstruosa cobre o Fred por cima e o episódio acaba. E aí, amigão, como é que foi? Eu achei legal. Eu acho que encontrei um negócio que você vai querer saber o que é. E o que você tem em mente?
Eu acho que o fantasma nos deixou uma mensagem na forma de uma VHS antiga de desenho animado. Uma fita VHS? Eu me deparei com isso depois do meu turno. Eu tô achando que quer nos deixar uma mensagem. E uma mensagem sobre o que exatamente? Eu não tenho tanta certeza, é só um episódio de um desenho antigo, mas ele me é muito estranho. Tá, e como é que a fita acaba? Com o Fred carregando um pedaço de um animatrônico até uma porta que tava escrito a Mangle. Umas partes de Mangle? Por que o fantasma precisaria de partes de animatrônicos? Talvez o fantasma esteja construindo um novo corpo. Ela esteja construindo a Mangle. A Mangle, eu não gosto de como isso soa. Vamos ver se a próxima VHS nos ajuda. Eu falo com você depois. Boa sorte, amigo. E agora, começando a terceira noite, o fantasma agora vai ter um estilo diferente para você detectá-lo na câmera, em que caso o animatrônico do Foxy ou da marionete passarem por uma sala onde esteve, e caso eles estiverem possuídos, eles vão deixar uma mancha de uma mão na tela da câmera. Por exemplo, digamos que o primeiro possuído da noite é a marionete, então você vai precisar detectá-la nas câmeras, que é bem diferente, né? Ela não aparece por si só, e sim só toca a sua musiquinha, já que ela fica andando pelo telhado do teto aí da pizzaria. Então, tipo, pra saber que a marionete está na sala, você precisa deixar o volume no alto, porque fica tocando uma musiquinha bem baixinha no fundo. E caso a marionete estiver possuída e sair da sala, ela vai deixar uma mancha de mão na tela, indicando que ela está possuída. Então, escolhendo ela, você capturou o fantasma pela primeira vez. Já o Fox, ele tem a mesma mecânica do Fred, Bonnie e Chica, então não precisa se preocupar muito. Só a marionete tem mecânica diferente. Já nessa noite 3, você precisa detectar o fantasma 5 vezes, exatamente, e a estabilidade dos animatrônicos desce bem um pouquinho mais rápido. Então, cara, é uma noite complicadíssima. Mas terminando tudo certinho, a noite termina e recebemos mais uma fita VHS. Nesse episódio, o Fred tá completamente com medo da Mangle em um desenho, o que é estranho, né? Tipo... O que eu ia falar? Então a fantasma passa do Fred pro Bonnie e descobrimos que quando o animatrônico está possuído, ele está com olhos pretos e pontos brilhantes. Então o Bonnie dessa vez leva um pedaço de perna pra porta da Mangle e o episódio acaba. Estamos ficando sem tempo. A minha investigação termina em breve. Que preocupante. Nós precisamos sinalizar pro fantasma da Juniors invadir aquilo que ela mais protege. A Mangle? Exatamente. Agora ela sabe que eu estou com você. Eu sou o que ela quer. Que assim seja. Ela terá que passar por mim primeiro. Depois da próxima noite, nós vamos pegar o fantasma de surpresa. Vamos de fininho até o depósito e então descobrir o que tem ali. Eu sou tão grato por ter você como um amigo. Eu não me lembro nem da última vez que eu tive alguém pra conversar assim como você. O máximo que eu consigo me lembrar era apenas eu e os espíritos presentes aqui. Foi uma mudança de ritmo agradável, sabe? De ter um amigo aqui como você por perto. É isso, seja lá o que esteja esperando por a gente naquele depósito, a Mangle não é que seja tão difícil da gente enfrentar juntos. E com isso nós descobrimos que tem uma amizade saudável entre o nosso protagonista e o Pooh Bear. Que o Pooh Bear, além de ser um espírito se escondendo em uma fantasia de urso, ele esteve sozinho por muito tempo, mesmo ali nas Berries tendo muitos espíritos por perto, não sendo
o único. Mas que por agora é hora de agir contra esse fantasma macabroso. E então, finalmente começando a noite 4, os animatrônicos vão começar a ficar mais agressivos, com o fantasma possuindo agora 6 animatrônicos por vez. Exatamente, agora você terá 6 rodadas e será muito mais difícil. Com um deles, o fantasma possuindo, por exemplo, o Balloon Baby. Exatamente, o Balloon Boy agora foi reduzido a um bebê, em que ele tem essa aparência mais puxada para um boneco de porcelana. Eu não sei muito bem explicar, mas tá bem diferente do Balloon Boy original. Não que os outros não estejam diferentes dos seus originais, mas enfim. E o jeito de saber que o Balloon Baby está possuído pelo fantasma é o mais fácil de todos. Basta só abrir o seu tablet de estabilidade dos animatrônicos que o lado do Balloon Boy vai estar completamente bugado e com os números estranhos, indicando 100% que ele está possuído. Então basta escolher ele que você consegue avançar no jogo. Mas enfim, passando a noite 4 normalmente, nós recebemos uma próxima fita VHS, em que nela nós vemos a Chica dormindo, tranquila, serena, até que então ela começa a sonhar com comidas e coisas que gosta. Porém, o fantasma acaba invadindo seu sonho, se transformando em um pesadelo, e então a possuindo no processo. Assim, com ela levando mais partes de animatrônicos pra Mangle. E sim, pra quem não reparou ainda, esses episódios de VHS é basicamente os animatrônicos construindo a Mangle. E então, qual é o plano? Precisamos pegar o fantasma de surpresa, só precisamos descobrir como entrar no depósito em segredo. Eu cuido disso, eu encontrei uma entrada no depósito um tempo atrás. Eu tenho certeza que o fantasma sabe que isso existe, então você precisa ser muito cauteloso. Farei o meu melhor. Assim que eu terminar minha investigação hoje à noite, a gente se encontra aqui amanhã. Na noite 5, todos os animatrônicos estão completamente agressivos, ficando um pouquinho mais difícil de detectá-lo nas câmeras, né, caso estiverem possuídos. E falando da possessão, agora terá uma nova mecânica de possessão, né, desde a noite 4, mas agora mais intensa, em que o animatrônico que estiver possuído irá desativar a câmera que está presente na sala, e se tiver mais de um animatrônico na sala, vai ser mais difícil de detectá-lo. E agora, na noite final, você precisa desativar 7 animatrônicos, descobrir qual deles está possuído 7 vezes. Mas pelo menos agora a gente pode pedir uma ajudinha pro Paul Bear, né, que ele dará umas dicas de qual ele suspeita que está possuído, e isso é bem útil. Mas enfim, terminando a noite normalmente, nós recebemos uma última fita VHS, em que é basicamente a Mangle recebendo as últimas peças do seu corpo para finalmente estar completa. Pronto para explorar o desconhecido? Acho que eu nunca estive pronto em toda a minha vida. Essa porta irá levar você até o centro do depósito. É lá onde encontraremos o fantasma. E bem, enquanto você concluir a sua investigação, eu dei uma olhadinha lá no porão. E você viu alguma coisa? Bem, pelo que eu reparei, o fantasma transformou o depósito no seu próprio joguinho. Ok, precisamos de um plano. A gente pode entrar no joguinho do fantasma para pegá-la de surpresa depois, prendê-la aqui junto com outros espíritos corrompidos e deixá-la apodrecer por séculos, assim como eu. Bom, então é isso. Se isso funcionar, bom, eu acho que nunca verei você de novo. Então eu acho que isso é um adeus. O Juniors acaba essa noite. E então começamos a sexta noite de Juniors no maior estilo referenciado a Five Nights at Freddy's
2, com a gameplay totalmente replicada do segundo jogo, com os dutos de ventilação do nosso lado, o corredor à nossa frente, a máscara e a câmera de segurança para cuidar da marionete. E descobrimos também que os animatrônicos da pizzaria esse tempo todo estão se deteriorando por entregar todas as suas peças para construir a Mangle, e a mecânica deles é totalmente replicada do FNAF 2, como o Fred, por exemplo, que ele irá vir pelo corredor, e assim que entrar na sua sala você precisa pôr a máscara para ludibriá-lo. Bonnie e Chica, que virão pelos dutos de ventilação, que você também precisa pôr a máscara para enganá-los. Foxy, assim como no jogo original, que não é enganado pela máscara e você precisa usar a sua lanterna para poder despistá-lo. Balloon Baby, que também virá pelo duto de ventilação e você precisa pôr a máscara para enganá-lo, caso contrário ele entra na sua sala e rouba sua lanterna. E é claro, a marionete, que ficará em sua caixinha de música, que você precisa rebobinar ela, assim como no FNAF 2, que caso contrário ela te ataca. Então às exatas 1h23 da manhã, os animatrônicos seguirão rumo até a sala da Mangle para terminá-la a construção finalmente, com sua construção terminando às exatas 2h30 da manhã. E então a Mangle finalmente acorda. Agora todos os animatrônicos sumiram, sobrando apenas você, a Mangle e o fantasma. Sendo uma fusão de todos os animatrônicos, a mecânica da Mangle será bem diferente, Peraí que o Indie Phil morreu no processo. Sendo uma fusão de todos os animatrônicos juntos, a Mangle tem uma mecânica bem diferente da sua contraparte original do FNAF 2, em que a primeira delas é aparecer na frente do seu corredor, que você precisa piscar a lanterna na cara dela para ela poder fugir, que dará um rugido mega alto, que caso você não piscar a lanterna nela ou não observá-la, ela te dará um jump scare. A segunda mecânica é ela ter uma coruja na sua cauda, né, já que a Mangle, ela anda de 4 patas e não é aquele embaranhado que a gente conhece do FNAF 2. E essa corujinha no teu rabo vai entrar... Ai, desculpa, não me aguentei. E essa corujinha na cauda dela irá entrar dentro dos dutos de ventilação para te observar, que para dibrar ela você precisa colocar a máscara de Bonnie. Caso contrário, mais uma vez, ela te dará um jump scare. E por último, nós temos a própria fantasma, que ela vai se materializar em alguma câmera aleatória. É meio que... Pera... Tá difícil hoje. Que de forma sobrenatural ela tentará quebrar a sua câmera, que você precisa piscar a lanterna nela para ela ir embora. Caso ela quebrar todas as câmeras de todas mesmo, a Mangle te dará um jump scare. Então começará a surgir alucinações bizonhas dentro do nosso escritório, tanto olhos quanto corujas, a ave, sei lá, mano, é um bagulho muito psicodélico. Mas conseguindo passar o sufoco e sobreviver às 6 da manhã, a noite termina. Me deixe entrar. Eita, tô de volta. Acho que ela entrou na minha cabeça. Paul Bear, onde você tá? Por favor, não me machuque. Eu sabia que você estava aqui o tempo todo. Enquanto você estava sentado aqui, atrás dessa fantasia eu estava esperando, aguardando pacientemente que mais um dos seus fantoches se meta onde não devia. Quando eu terminar com você, eu vou pegar seu fantochezinho e rachar o crânio dele. Não dessa vez. Ele é diferente. Ah, é? Me deixe perguntar. O que faz que ele seja tão diferente? Isso acaba aqui. E então, 5 anos depois do ocorrido, o restaurante fecha e acabam abrindo um novo, com novas versões dos animatrônicos, e com um novo guarda noturno chamado de Jeremy, que por FNAF 2 se passar em 87, muito provavelmente Juniors se passa em 1982. Bom, e essa foi a história de Juniors, uma fangame bem bonita visualmente, mas
uma história bem simples. Tipo, a vibe da história me passou muito a mesma vibe de Showman's The Awakenings, que essa história só acontece, a gente não sabe de muita coisa, ela só vai acontecendo. Tipo, a gente não sabe quem é o fantasma, por que ela tá assombrando a Juniors, quem é o Paul Bear, por que ele tá escondido em uma fantasia de urso, a gente não sabe. Mas fiquem tranquilos que Juniors está recebendo um remaster, né? Um remaster em 3D, chamado de Juniors Enter the Flip Side, em que o jogo agora vai ser completamente em 3D, em que a gente vai poder andar livremente, a gameplay vai ser um pouquinho diferente, mas 3D também, e com provavelmente a adição do assassino da fantasma, né? Já que a gente tem essa imagem desse Springtrap, entre aspas, bem curiosa. Eu não sei muita coisa sobre essa imagem, sobre esse remaster no geral, então quem souber comenta aí, mas eu acho que talvez seja o Springtrap desse universo, né? O Springbone no caso. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer ao DN Strangeness por me ajudar mais uma vez na dublagem, porque tem muito personagem pra fazer. Muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado. Essa review foi muito grande, tomara que vocês tenham gostado mesmo, e até a próxima. Um beijo, um Feliz Natal, tchau, tchau.